O ponto de não retorno. O ar no porão não era para ser respirado. Era para ser engolido, na esperança desesperada de queimar o mínimo possível os pulmões. Era uma mistura fétida de vômito, excremento e o cheiro metálico e onipresente de suor misturado ao sangue de feridas nunca cicatrizadas. A temperatura chegava a ser insuportável, cozinhando corpos em seus próprios fluidos. Esta não era uma embarcação, era um tumbeiro, um cemitério flutuante. Para os milhões de africanos arrancados de suas terras, a travessia do Atlântico não era uma jornada, mas o vestíbulo da loucura. A viagem, que podia durar de 35 a 90 dias, dependendo dos ventos e da perseguição dos navios ingleses, era uma tortura meticulosamente planejada para quebrar o espírito antes de aterrissar o corpo na escravidão. O porão era tão baixo, em muitos navios, que os homens eram obrigados a permanecer deitados de costas ou agachados, acorrentados em filas apertadas, ombro a ombro, pé a pé. Não havia espaço para se virar, sequer para respirar fundo. A superlotação não era um acidente, era uma tática para maximizar o lucro, garantindo que o maior número possível de peças chegasse vivo, ou quase vivo, aos portos brasileiros, mesmo que a taxa de mortalidade beirasse os 20%. Entre os acorrentados estava o Convo, um homem igbo, forte e orgulhoso, que havia sido um líder em sua aldeia. Ele estava preso a um jovem alçá, cujas lágrimas secas se misturavam à sujeira de seu rosto. Eles não compartilhavam a língua, mas compartilhavam a dor, uma linguagem universal forjada no ferro dos grilhões. A escuridão dos porões era quase total, interrompida apenas por frestas minúsculas no convés, que serviam mais para a vigilância do que para a ventilação. A falta de luz era proposital, o medo da cegueira e a desorientação minavam a capacidade de organização dos cativos. O fedor era tão intenso que, segundo relatos, marinheiros de outros navios conseguiam identificar um tumbeiro pelo cheiro a quilômetros de distância. O Convo sentia dor em seus tornozelos, onde o ferro roçava a carne. Ele sentia a dor da fome, a alimentação era precária, e geralmente milho e água, lançada ao porão para que os escravizados se digladiassem por migalhas. Mais do que isso, ele sentia o banzo, a melancolia destrutiva. O banzo era a doença da alma, a tristeza profunda pela perda irreparável da pátria, da família, do nome e da liberdade. Para a tripulação, composta por marinheiros de diversas nacionalidades, muitas vezes eles próprios explorados e temidos, os africanos eram mercadoria. A violência era comum e a punição, um espetáculo. Se um escravizado se recusava a comer, o que era uma forma de resistência passiva, da greve de fome, a tripulação usava um instrumento chamado despachador, um dispositivo brutal para forçar a abertura da boca e a ingestão de alimentos. Eles tinham que manter o produto viável. O medo da revolta era constante. A estratégia dos traficantes para minar a resistência era a mistura étnica proposital. Africanos de grupos historicamente rivais ou de diferentes línguas, como bantus, iorubais, fons e hausais, eram embarcados juntos. A ausência de uma língua comum dificultava a comunicação e a formação de planos de fuga ou motins. No entanto, a resistência florescia no silêncio. Gestos, olhares e o ritmo da dor se tornavam uma forma de comunicação. O Convo observava o jovem alçá. Ele sabia que o garoto, como muitos, buscava uma alternativa a essa agonia. A alternativa mais terrível e, paradoxicamente, a mais digna para muitos, era a morte. A crença, forte em muitas culturas africanas, de que ao morrer o espírito retornaria à terra natal, tornava o suicídio não um ato de rendição, mas de liberdade final e triunfante. Eles acreditavam que, ao morrer, estariam finalmente voltando para casa, onde o chicote do europeu não os alcançaria. Em uma tarde particularmente quente, durante o raro momento em que os homens eram levados ao convés para a dança triste, exercícios físicos forçados sob a ameaça do chicote para evitar atrofia e depressão, o Convo viu um homem de compleição frágil, que havia tossido sangue por dias, quebrou a formação. Ele correu em direção ao parapeito do navio, com uma velocidade que parecia impulsionada por algo além da carne. A tripulação gritou. Antes que os marinheiros pudessem alcançá-lo, o homem saltou, mergulhando nas ondas escuras do Atlântico. O som do corpo colidindo com a água foi abafado pelos gritos dos tripulantes e o barulho dos ferros.
A tripulação não tentou resgatá-lo, apenas gritou maldições e se apressou em colocar os outros acorrentados para dentro. A carga havia diminuído, o lucro havia sido afetado, e o medo da inspeção inglesa havia aumentado. O convo, voltando ao porão, sentiu uma mistura de pavor e respeito. Aquele homem havia conquistado a liberdade que ele ainda não conseguia. Ele havia escolhido o mar em vez da corrente. Na escuridão úmida, o jovem Alçá, que não tinha nome para o convo, mas que era seu companheiro de sofrimento, fez um gesto lento com a cabeça, compreendendo a grandeza daquele ato. A morte era o único passaporte para casa. Naquele porão, o desespero era tão palpável quanto a escuridão. Mas a cena que o convo testemunhara havia plantado uma semente perigosa, e a de que a liberdade, mesmo na forma de morte, era uma opção. A luta contra a escravidão não começava no Brasil, ela começava ali, na negação radical de ser transportado para um cativeiro perpétuo. E o oceano, que os separava de casa, era agora também o seu caminho de volta. O ponto de não retorno havia sido cruzado. A língua da resistência. O navio negreiro era um sistema de opressão complexo, projetado não apenas para o transporte, mas para a desumanização. Contudo, em seu design intrinsecamente falho, abrigava o elemento mais perigoso para o traficante e a chama incontrolável da resistência humana. A violência sistemática no porão não gerava apenas medo, gerava ódio concentrado e, crucialmente, uma nova forma de comunicação e solidariedade. Os traficantes de escravos, mestres em uma cruel logística, utilizavam a mistura étnica proposital para frustrar a conspiração. Ao carregar africanos de diferentes regiões, Igbo, Fons, Yorubais, Bantus, Alçais, eles garantiam que a barreira linguística impedisse a formação rápida de motins organizados. Mas essa tática, que parecia infalível no papel, era neutralizada pela força do sofrimento compartilhado. O porão fétido, o terror e o destino comum forçavam a criação de uma linguagem de resistência que ia além das palavras. Essa língua era feita de gestos discretos, olhares furtivos durante a dança triste no convés, e um ritmo sincronizado de gemidos e cantos abafados. O canto, uma forma de arte e comunicação profundamente enraizada nas culturas africanas, era transformado. O que para a tripulação soava como lamentos melancólicos ou súplicas, podia esconder mensagens cifradas, planos de ação ou a simples reafirmação da identidade cultural que os traficantes tentavam roubar. A resistência não era um bloco monolítico, mas um espectro de atos que variavam da passividade mais letal à revolta aberta e sangrenta. O banzo e a escolha radical. O caso mais sutil e perturbador de resistência era o banzo, a doença da alma ou nostalgia profunda, descrita pelos europeus como uma forma de melancolia destrutiva. O banzo era a manifestação psicológica e, por fim, física da total desesperança. Era o corpo se recusando a aceitar a condição de mercadoria. Os sintomas do banzo eram devastadores: a recusa em comer, greve de fome, apatia profunda, choro inconsolável e, finalmente, a morte por inanição ou fraqueza. Para os traficantes, o banzo era um problema logístico grave que diminuía o lucro. A solução era a violência. Se um cativo se recusasse a comer, ele era forçado a fazê-lo. Relatos históricos descrevem o uso do despachador, um dispositivo para abrir a boca do escravizado e forçar a alimentação, muitas vezes causando ferimentos graves. Mas mesmo a alimentação forçada não conseguia vencer a vontade de morrer. O ato supremo do banzo era o suicídio. Para o africano, especialmente o da costa ocidental, a morte não era o fim. Era o portal de retorno à sua terra ancestral, aos seus deuses e aos seus entes queridos. Jogar-se ao mar, para eles, não era um ato de covardia, mas a suprema afirmação da liberdade. Era a recusa de ser escravo a qualquer custo. A tripulação, sabendo dessa crença, tentava neutralizá-la. Havia relatos de capitães de navio que, após um suicídio, desmembravam o corpo do falecido em partes e jogavam-nas ao mar, na tentativa de convencer os outros cativos de que, com o corpo incompleto, o espírito não conseguiria realizar a jornada de volta para casa. Uma tática de terrorismo psicológico tão brutal quanto o chicote. O incidente de Igbo Landing, 1803, embora não tenha ocorrido em pleno mar, ilustra essa escolha radical.
Um grupo de cativos Igbo, após sobreviver à passagem do meio, desembarcou na ilha de Saint-Simons, Geórgia, Estados Unidos. Eles se revoltaram, afogaram seus captores, e em vez de fugir para a terra desconhecida, caminharam em massa para as águas do pântano de Dunbar Creek, cantando um hino de retorno para casa, escolhendo a morte coletiva em vez da escravidão. Este ato de resistência extrema deu origem à lenda folclórica do africano voador, a ideia de que eles não morreram, mas sim ganharam asas e voaram de volta para a África. A explosão do motim. Se o suicídio era resistência silenciosa e individual, o motim era explosão coletiva e violenta. O navio negreiro era, em sua essência, um barril de pólvora flutuante. A qualquer momento, a mínima falha de vigilância, o estalar de um chicote particularmente cruel ou o acúmulo insuportável de miséria, podia desencadear uma revolta. Os motins não eram um evento raro. Estima-se que mais de 300 grandes revoltas ocorreram a bordo de navios negreiros apenas no Atlântico Norte, sem contar os milhares de tentativas frustradas. O perigo era tão real que trabalhar em um navio negreiro era considerado uma ocupação de alto risco, desprezada pela maioria dos marinheiros decente. O Convo, o líder Igbo na nossa narrativa, personifica o homem que escolheu a luta. No porão, ele aprendeu a observar as rotinas da tripulação, os horários das refeições, as rondas dos guardas, a localização dos grilhões extras e, mais importante, onde a tripulação guardava as armas. A estratégia de motim exigia tempo e um código de comunicação. A diferença de idiomas era contornada pela liderança de homens que falavam as línguas europeias, por terem sido capturados mais perto da costa ou por serem escravos velhos, ou por aqueles que haviam desenvolvido uma forma de comunicação pidgin a bordo. O plano, frequentemente, era obter acesso ao convés. O momento mais oportuno era durante a alimentação ou a dança matinal, quando muitos cativos estavam, parcialmente, fora do porão e as correntes eram mais frouxas. Desarmar e dominar a tripulação. O objetivo não era matar indiscriminadamente, mas desarmar o capitão e os oficiais. A tripulação, geralmente pequena e mal paga, podia ser convencida ou forçada a cooperar. Assumir o controle do navio, um maior desafio. Poucos africanos tinham conhecimento de navegação oceânica. A esperança era forçar os marinheiros a navegar de volta para a África ou, no desespero, aterrar o navio em qualquer costa desconhecida para fugir. O motim do navio L'Amistad, de 1839, é o mais famoso, imortalizado pela literatura e pelo cinema. Cativos Mende, liderados por Seng Pie Sinqué, usaram uma faca de cana-de-açúcar encontrada a bordo para se libertarem. Eles assassinaram o capitão e o cozinheiro e forçaram os navegadores a levá-los de volta à África. No entanto, o navegador, durante o dia, navegava para o leste, mas à noite, desviava para o norte, na esperança de encontrar um porto onde o tráfico fosse legal. Eventualmente, o navio foi capturado na costa de Long Island, Estados Unidos, e o caso se tornou um divisor de águas na luta abolicionista. Outras revoltas eram brutalmente sufocadas, como a do barco Kentucky, 1845, onde os revoltosos foram dominados, punidos com violência extrema e jogados ao mar. A repressão era instantânea e exemplar, os líderes eram frequentemente executados na frente dos outros para servir de aviso. O legado invisível. A história da passagem do meio é contada, na maioria das vezes, pela perspectiva dos opressores, centrada nas estatísticas de mortalidade. Contudo, a verdadeira herança da travessia reside na resistência. Os motins forçaram os traficantes a investir em navios mais rápidos e em tripulações maiores, aumentando o custo do tráfico e contribuindo indiretamente para sua inviabilidade econômica a longo prazo. O medo da revolta era um fator constante de estresse e perda de lucro. O banzo e o suicídio representavam a negação ontológica da escravidão. Ao escolherem a morte, eles afirmavam que sua liberdade e dignidade estavam além do alcance do chicote do ferro. Eles garantiam que a primeira geração de escravizados a chegar às Américas não seria composta apenas por vítimas passivas, mas por sobreviventes que haviam testemunhado e, em muitos casos, participado da resistência armada ou psicológica ao seu destino. A memória dessa luta não morreu no Atlântico. Ela foi tecida no folclore, nas lendas de africanos voadores, nas canções de trabalho e nos rituais.
Foi essa memória, essa língua da resistência forjada na escuridão dos porões, que alimentou as fugas em massa e a formação dos quilombos no Brasil, ou os centros de resistência que se tornariam o legado mais duradouro da luta contra a escravidão nas Américas. É hora de finalizar o tema, conectando a resistência no mar ao desembarque no Brasil. Ao desembarque, o fim da passagem deve detalhar o choque da chegada, o leilão, e como a memória da luta no navio se torna o combustível da resistência na nova terra. O desembarque e o fim da passagem. A primeira visão do Brasil era, para muitos, um terror renovado. Após semanas de escuridão, a luz do sol de Salvador, do Rio de Janeiro ou de Recife parecia um ataque à visão. Mas o verdadeiro choque vinha com o cheiro da terra e a percepção de que a luta de meses não havia terminado em liberdade, mas em uma nova prisão. O navio, que era um tumbeiro fétido, passava por um processo cínico de limpeza. Os escravizados, sobreviventes da travessia, eram levados ao convés, lavados com água salgada, raspados, ironicamente, alimentados com mais decência. Este era o retoque final na mercadoria humana. O objetivo era mascarar as marcas da tortura, disfarçar o banzo e dar aos cativos uma aparência de saúde para maximizar o preço no leilão. A chegada ao porto era caótica. A primeira ameaça vinha dos feitores e comerciantes que subiam a bordo para inspecionar a carga antes mesmo do desembarque oficial. Eles apalpavam os músculos, verificavam os dentes e inspecionavam os genitais, tratando seres humanos como gado. Mulheres e homens eram separados por valor e destino. A inspeção era humilhante e finalizava a desumanização iniciada na África. Para o convo, o líder Igbo que sobrevivera ao motim e ao suicídio dos companheiros, o desembarque em Salvador foi uma onda de confusão ensurdecedora. Ele foi forçado a marchar acorrentado pela cidade, levado para o mercado de escravos, onde a vida era negociada abertamente, sob o olhar indiferente de uma sociedade que naturalizara o horror. A dor da separação familiar, que era uma ameaça constante na África e no navio, tornava-se realidade no leilão. Amigos de travessia, que haviam estabelecido uma nova e perigosa solidariedade nos porões, eram separados por lances de martelo. O jovem Alçá, companheiro de Oconvo, foi comprado por um fazendeiro do interior. Oconvo, por sua força, foi vendido para trabalhar nos canaviais. A segunda separação era a mais cruel. A primeira fora da África. A segunda, na chegada, desfazia as alianças de sobrevivência formadas no tumbeiro. A memória da revolta. Apesar da brutalidade do leilão e do choque cultural, a memória da resistência no navio não era apagada. Pelo contrário, ela se tornava o fio condutor da nova luta. Os africanos que chegaram ao Brasil não eram vítimas passivas, eram sobreviventes de um inferno. Eles haviam testemunhado e, em muitos casos, participado de atos extremos de resistência. O suicídio como exemplo, e a escolha de se atirar ao mar, de morrer para voltar à África, era uma prova de que a liberdade era mais valiosa que a vida na escravidão. Esse ato heróico fortalecia a moral dos que restavam. O Código do Porão, e as alianças e os códigos de comunicação não verbais desenvolvidos na escuridão continuaram a ser usados nas senzalas e nas plantações. Os gestos, os olhares e os cantos cifrados eram a base da organização das fugas e dos quilombos. Oconvo, agora em um engenho de cana-de-açúcar, usava a experiência do navio. Ele sabia que a opressão era calculada, mas também sabia que a tripulação, como os feitores, era composta por homens medrosos e exploráveis. Ele usava a língua da resistência para identificar outros recém-chegados com quem podia se comunicar e conspirar. A revolta do navio, a greve de fome, o banzo, tudo isso eram táticas que, adaptadas, encontrariam novo uso na senzala. Destruição de ferramentas, uma forma de motim adaptada, onde a carga, os escravizados, se rebelava contra o instrumento de trabalho. Fuga e quilombo, a fuga em massa não era mais sobre encontrar o caminho de volta para a África, mas sim a criação de uma pequena África no mato brasileiro, os quilombos, que eram a materialização da liberdade negada no navio. O fim da passagem. O navio negreiro, embora agora vazio, deixava sua marca indelével no Brasil. Ele havia transportado uma população com uma cultura de resistência, pronta para lutar na nova terra. O tráfico transatlântico diminuiu drasticamente com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, sob pressão da Inglaterra. Com a lei,
o comércio se tornou ilegal e foi severamente reprimido. No entanto, o fim da passagem do meio apenas transformou a natureza da escravidão no Brasil. O aumento do tráfico interno, com a interrupção da chegada de africanos, o foco mudou para a venda de escravizados entre as províncias, como visto na sua primeira história, separando famílias inteiras, muitas vezes nascidas no Brasil. O valor do escravo aumentou e a escassez fez o preço subir, intensificando a vigilância e a crueldade sobre os que restavam. O convo jamais veria o jovem alçar novamente. Mas em seu novo lar, ele se tornou um dos líderes da resistência local. Ele ensinou aos seus companheiros a não abaixarem a cabeça diante da morte, a usar o silêncio como arma e a olhar o feitor nos olhos, assim como olhava os marinheiros no convés do Tumbeiro. A história dos que se atiravam ao mar não era uma tragédia isolada, era o primeiro capítulo da história da luta pela liberdade no Brasil. O mar havia sido o limite da dor, e a terra seria o limite da vingança e da reconquista da dignidade. A resistência, nascida no oceano, floresceria no quilombo. O legado do Tumbeiro. O navio negreiro desapareceu dos portos brasileiros após a Lei de 1850, mas seu legado não se dissolveu nas águas do Atlântico. Ele se infiltrou na terra, na cultura, na economia e, crucialmente, na forma como a resistência contra a escravidão foi forjada no Brasil. O Tumbeiro não foi apenas um meio de transporte, foi uma universidade da sobrevivência e um depósito de ódio organizado. Para os que sobreviveram à passagem do meio, como o convo, a experiência do porão serviu como um batismo de fogo. Eles haviam testemunhado a pior face da crueldade humana e, em troca, haviam aprendido a essência da luta. A resistência só é eficaz quando é coletiva e quando se utiliza as brechas do sistema opressor. O primeiro grande legado da travessia foi a solidariedade forçada. Os africanos chegaram ao Brasil sem laços tribais ou linguísticos comuns, mas com um laço de sofrimento inédito. Nos porões, iorubais e bantus, fons e hausais, que poderiam ter sido inimigos na África, tornaram-se cúmplices de um destino. Essa nova solidariedade, forjada no ferro das correntes, foi a base dos primeiros ajuntamentos nas senzalas e a fundação ideológica dos quilombos. Os quilombos, portanto, não eram apenas locais de refúgio, mas a materialização do desejo de restaurar a dignidade e a autonomia que foram brutalmente negadas no navio. Eles recriavam estruturas sociais e políticas africanas adaptadas, mas a força motriz era o pacto de não retorno à servidão, um pacto nascido no momento em que se preferiu a morte ao jugo. O segundo legado foi a estratégia da dissimulação. A língua da resistência, os olhares, os gestos, os cantos cifrados, aperfeiçoada para enganar a tripulação do navio, foi transplantada diretamente para o ambiente da senzala e das fazendas. Os escravizados brasileiros eram mestres na dissimulação. Sabotagem lenta, quebrar ferramentas de forma acidental, trabalhar em ritmo mais lento, por passo de tartaruga, ou não entender das ordens complexas, imitando o banzo para reduzir a produtividade sem incorrer em punição imediata. Comunicação secreta, usar o sincretismo religioso, candomblé, umbanda, para mascarar reuniões políticas e planos de fuga, como os malês que usavam o Islã como um código de união e rebeldia. A religião se tornou o idioma que os traficantes e feitores não conseguiam decifrar. A falsa apatia, a mesma apatia que levava ao suicídio no navio, era usada no Brasil para convencer os senhores de que o espírito do cativo estava quebrado, diminuindo a vigilância e facilitando a organização das revoltas. O terceiro legado, e talvez o mais profundo, é a apropriação da morte como ato político. A crença africana de que o suicídio levava ao retorno à terra natal garantiu que a morte não fosse vista apenas como fracasso, mas como uma opção heroica e soberana. Essa perspectiva desarmou a principal arma do escravista, o medo da morte. Se a morte era liberdade, o feitor perdia seu controle psicológico total. A história dos que se atiravam ao mar ressoou nas revoltas subsequentes. Em 1835, na revolta dos malês em Salvador, e em inúmeros motins em fazendas, a disposição de lutar até a morte, mesmo contra forças superiores, era uma demonstração da coragem forjada na escuridão do porão. O custo moral do comércio. É impossível falar do legado do Tumbeiro sem mencionar o custo moral e econômico para o Brasil. A passagem do meio era um negócio de alto risco, mas de alto lucro.
Os traficantes, geralmente financiados por bancos europeus e grandes comerciantes brasileiros, tinham seus riscos assegurados. O prejuízo da perda de uma vida era calculado friamente. Se 20% da carga morria no mar, o lucro com os 80% restantes compensava o investimento. A vida humana era precificada, e a violência era justificada pela necessidade de preservar o capital. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, 1888, em grande parte por causa da imensa injeção de mão de obra trazida pelos navios negreiros ao longo de mais de 300 anos. O sistema criou uma dependência econômica profunda, deixando um rastro de desigualdade social e racial que perdura até hoje. O Convo, o sobrevivente da travessia, passou sua vida no Brasil lutando em um quilombo que se tornou um farol de liberdade nas matas do recôncavo baiano. Ele nunca mais viu o mar, mas cada ato de resistência, cada semente plantada, cada história contada na fogueira do quilombo, era uma homenagem silenciosa aos que escolheram o Atlântico como seu caminho de volta. O legado do tumbeiro é que a fundação da sociedade brasileira foi construída sobre um alicerce de crueldade inominável e, simultaneamente, sobre uma resistência épica. O oceano é, para o Brasil, não apenas uma fronteira geográfica, mas um túmulo e um monumento àqueles que, mesmo sem nome nos registros, definiram o verdadeiro significado da palavra liberdade antes mesmo de pisarem em terra firme. O vídeo termina com uma reflexão em se a luta foi tão feroz no navio, quão mais heroica ela deve ter sido na terra, ao longo de 3 séculos. Com isso, encerramos a estrutura completa da narrativa deles se atiravam ao mar, a luta pela liberdade ainda nos navios negreiros.